Pois é, a gente, claro, está monitorando as repercussões, mas a nossa produção também destacou, retirou alguns trechos das manifestações dos ministros nessa sessão de hoje. Gilmar Mendes afirmou que o Supremo Tribunal Federal não cederá às pressões e ataques direcionados aos seus integrantes. A produção também separou um trecho, vamos acompanhar. Com a serenidade e com o desassombro que esse tipo de investida exige de todos nós, membros desta casa multicentenária, este Supremo Tribunal Federal não se dobra a intimidações. Alguns esclarecimentos, porém, são necessários. Não por qualquer necessidade de prestar contas a quem propaga aleivosias ou promove afrontas e ataques contra o tribunal. Esta exposição se dirige ao povo brasileiro, que é bombardeado diariamente por desinformação nas redes sociais. Aí um trecho do discurso do ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal. Você, Dávila, ministro, disse que o STF não se dobra a intimidações. E é preciso que a gente destaque aqui qual é o ataque que foi feito direcionado à Corte Suprema Brasileira. Porque nós tratávamos de uma questão que envolve o ministro Moraes, né? Agora, não me parece que tenha acontecido um ataque direcionado à Corte, né? Caniato, as declarações desses ministros do Supremo, todas elas têm um mínimo denominador comum muito preocupante: ataque às redes sociais. Isto é um sinal para o Congresso que, se o Congresso não atuar para restringir a liberdade de expressão nas redes sociais, na regulamentação, que o Supremo vai legislar e vai fazer. É esse o recado. O recado com o veto do artigo 19 do Marco Civil da Internet e todas essas falas pontuadas por críticas diretas, como se as redes sociais fossem culpadas por toda desinformação e fake news, é um sinal claro que o Supremo está dando qual deve ser o tom da regulamentação das redes sociais no Congresso Nacional. E que, se fugir desse padrão, quando chegar ao Supremo, o Supremo vai fazer aquela lei que é boa para o povo. É um negócio de uma arrogância, é um desrespeito ao devido processo não legal, é constitucional respeitar a independência do poder legislativo em legislar sobre esse assunto. O que está dizendo é o seguinte: se o legislativo não legislar como a gente quer, nós vamos resolver aqui quando voltava a questão para o Supremo. É um absurdo, porque é isso que eles estão falando. Todos eles vêm falando com voz uníssona contra as redes sociais. É o sinal claro que o Brasil vai ter que ter uma regulamentação para calar as pessoas nas redes sociais. E aí, mais uma vez, infringindo o artigo 5º da Constituição, que garante plena liberdade de expressão, de opinião e de crenças. Importante também essa reflexão. Você compreende que o terreno estaria sendo preparado para uma regulamentação, inclusive, mais rigorosa do que aquela que muitos defendem, inclusive de partidos progressistas, Koba? Também, mas eu sinto aí um sinal nessa fala do ministro Gilmar Mendes, Caniato, não em relação à questão das redes que tem a sua ligação, sim, naturalmente. Aliás, tudo que os ministros falam sempre parece que tem aí uma necessidade de se direcionar essa questão. Mas essa questão esse termo utilizado de intimidação contra a Suprema Corte tem mais a ver com um inquérito que envolve o Eduardo Bolsonaro e agora também o ex-presidente Jair Bolsonaro, que além do crime de ataque à soberania nacional, de obstrução processual, também investiga a coação no curso do processo. Este crime específico tem pontas soltas. E se em algum momento, durante esta investigação que ocorre no Brasil, se demonstrar algum elo de ligação entre o que foi fazer nos Estados Unidos o Eduardo Bolsonaro e as sanções do presidente americano, eu acredito que vai sobrar, sim, uma condenação de coação no curso do processo, que, no meu ponto de vista, poderia se consumar. Não há
ataca a soberania. Quem está preso continua preso, quem está processado continua processado, quem está investigado continua processado, e inclusive não vai mudar nem o ritmo do processo, conforme a gente viu o ministro Alexandre de Moraes falando. Também não há obstrução processual, justamente porque o processo continua, mas pode ser entendido de alguma maneira como coação no curso do processo. E é por isso que eu acho que essa palavra intimidação foi utilizada pelo ministro Gilmar Mendes. A questão é saber, será que a aplicação da Lei Magnitsky tem dedo do Eduardo Bolsonaro ou não? Eu acredito que ele não tem essa influência toda, mas ele inicialmente reivindicou para si a atuação de bastidor que teria gerado a taxação dos 50%. Depois voltou atrás. Depois disse que não é bem assim, enfim, foi e voltou nesse discurso aí. Não sei se olhando justamente para os reflexos jurídicos que isso pode causar. Mas pode anotar, assunto do segundo semestre aí vai ser a coação no curso do processo envolvendo Eduardo Bolsonaro, se demonstrar algum elo de ligação entre tudo que está acontecendo e a atuação dele. Não, esse é um apontamento muito importante. E, claro, você fala dos desdobramentos jurídicos, mas há também os desdobramentos políticos, né? De que maneira isso interfere na carreira política e possivelmente nas eleições de 2026, olhando para a figura de Eduardo Bolsonaro. O Dávila deu um sorriso, como querendo complementar a fala do Koba. Tem alguma coisa a dizer, Dávila, por favor? Não, justamente. Eles vão utilizar este episódio de Eduardo Bolsonaro para ilustrar que precisamos ser mais rigorosos na regulamentação das redes sociais. É exatamente isso, Koba. Vão usar isso como uma grande desculpa política. Olha o que acontece, negócio de rede social solta. Então, é notável o tom da fala dos dois ministros hoje, sempre pontuando essa questão. É assim, olha como a rede está descontrolada, precisa ser regulada, porque se não é isso, começa amanhã a afetar o julgamento. Então não precisamos cercear a liberdade de expressão nas redes sociais. Então usar o argumento político para cercear no campo da regulação. Pois é, e aí, naturalmente, vão usar Eduardo Bolsonaro, né, Beraldo? É preciso olhar para esse episódio, mas também entender quais podem ser as consequências, não só para Eduardo Bolsonaro, como para o seu grupo político. Você tem 2 minutos, Beraldo. Olha, o Supremo Tribunal Federal já deu inúmeras demonstrações de que está totalmente disposto a penalizar o deputado Eduardo Bolsonaro. E Eduardo Bolsonaro, por várias vezes, ele postou vídeos, deu declarações, deu entrevistas contando essa trajetória até que o governo americano anunciasse as sanções ao ministro Alexandre de Moraes, que foram amplamente comemoradas por ele. Eu não vejo como o Supremo Tribunal Federal não reagir a isso, porque é assim que o Supremo tem agido. Toda vez que os ministros se sentem atacados por alguém, eles usam na sua carteirada de ministro do Supremo Tribunal Federal para reagir e colocar este alguém no rol de acusados, investigados, presos, etc. E não há razão para ser diferente com o deputado Eduardo Bolsonaro. Portanto, me parece muito claro que essa será a consequência. Agora, a gente vê o Supremo tomando medidas e com esse reforço de discurso contra a rede social, que, diante de tudo que aconteceu essa semana, Caniato, eu tenho uma expectativa bastante forte de que nós veremos censura em rede social e proibição de torcida nos jogos do Corinthians logo, logo. É só esperar que vai acontecer. Pois é, vários assuntos ainda para tratarmos, mas antes a gente tem um break comercial. Porém, tem a enquete do dia publicada no nosso site. Se você puder, entre em jovempan.com.br e responda ao nosso questionamento. Após vários países, várias delegações pressionarem o governo federal e questionarem a realização da COP30 em Belém, você acha que a organização do evento deve mudar a COP para uma cidade mais segura e com uma rede hoteleira maior? Ou então mantém um evento em Belém e aí assume o risco de desistências, né? Lideranças importantes falarem, não vai dar para ir dessa vez. Vote em jovempan.com.br. Depois do break a gente vai discutir justamente esse tema
E eu queria entender como você pensa sobre essa questão. Rápido intervalo, voltaremos em 1 minuto e 20. Até já.